Hoje tem comentarista político e bolsonarista, oposição aos prantos, porque saiu a aprovação do Lula pelo Instituto Datafolha e nós temos uma constatação. O Lula só não ganha 2026 se ele tiver algum problema de saúde, porque ele é amplamente favorito. A aprovação de Lula é aquilo que nós já estamos comentando há tempos no canal, vai permanecer dessa forma e é a maior aprovação de todos os presidentes no mesmo período, ficando atrás de Dilma 1 e Lula 2. Ou seja, o Lula tá indo muito bem e vai melhorar com a saída do Roberto Campos Neto. Por isso que existe toda essa pressão em cima do Lula, porque o Lula governa muito bem em Lula 3. Mas qual a sua opinião sobre o favoritismo de Lula para 26? Ele é o favorito? Qual é a sua opinião sobre o governo Lula 3? Coloca nos comentários, deixa o like se você concorda comigo que Lula é o favorito para 26 e se inscreva no canal. O Datafolha divulgou a sua pesquisa para aprovação do governo Lula. E o resultado, pessoal, é aquilo que nós já estamos averiguando há muito tempo. Mais uma vez, o pessoal sai atrás do nosso canal nas análises, da mesma forma que aconteceu na época do governo Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro é alta, e nós falávamos, não é importante ver a rejeição do Bolsonaro, mas sim a aprovação, estabilizada sempre nos 30%, que é um terço da população bolsonarista. E agora, a grande sacada para você entender a aprovação do Lula é a polarização que nós vivemos no Brasil. Aí vem comentarista político, ai, a rejeição do Lula caiu, ai, a aprovação do Lula subiu um pouquinho, isso não interessa, ai, vai reduzir a pressão do governo. O que vai reduzir a pressão de análises estúpidas que são feitas sobre a aprovação do Lula. Aí a aprovação aumentou 1%. O que aconteceu? Aí foi para 36, aí a rejeição passou de 33 para 31, não importa, tá dentro da margem de erro, tá dando de lado, não representa alívio nenhum, porque a aprovação do Lula mostra o quê? Que nós estamos representando a polarização do país. Só que mesmo assim, a aprovação de Lula para 16 meses do governo, do Lula 3, fica atrás somente do Lula 2 e de Dilma 1, ou seja, o Lula 1, que é o governo, que os neoliberais, o mercado tanto adora, tem aprovação menor. E Lula surge como o grande favorito para 2026. Lula só perde 26 se ele tiver algum problema de saúde. Se a idade e a saúde dele não permitirem. Porque se Lula for contra Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Michele, Paulinha Guerreiro, ele ganha de todo mundo. Todos eles perdem para Lula, porque apesar de ficarem falando, né, que o governo vai bem, os indicadores econômicos estão bons, a aprovação do Lula é até compatível com o contexto nacional atual e isso provoca uma discussão sobre o modelo econômico neoliberal que esse pessoal do Globo, do Estadão, da Veja, do Mercado, do Campos Neto defendem, porque existe um grande conflito de interesses no Brasil hoje. Porque tem uma parcela da população, não podemos gastar, não podemos fazer investimento público. Só que o Brasil votou em Lula para que Lula fizesse investimento ou faça investimentos públicos. E nós vimos o que aconteceu no desastre do Rio Grande do Sul. Porque Eduardo Leite não fez os investimentos, cortou os gastos públicos e aí o que aconteceu? Teve a tragédia que afetou todos nós. E o Lula é o político que consegue equacionar todas essas divergências, os interesses do mercado e os interesses da população, com o arcabouço fiscal do Haddad. Pronto, foi feito. O problema é que o Lula, ele é mal assessorado. O Lula é mal assessorado. O pessoal fica falando, o Lula está preocupado com a aprovação. Porque a aprovação tá baixa. Não tá baixa. Não está baixa. Porque todo mundo fala, e o pior de tudo, são os jornalistas, por exemplo, o Josias de Souza do UOL. O Josias fala direto da polarização. Aí quando você tem um resultado de aprovação do governo Lula que reflete exatamente a polarização que nós temos no país, não, o governo Lula tá mal aprovado. Como que o governo Lula tá mal aprovado? Se 33% da população brasileira aprova o Lula, 33% rejeita o Lula e 33% acha regular. É o contexto que reflete a polarização. Se o país está polarizado, o país está dividido. E divisão é por igual. É o conceito matemático básico. Se nós temos uma polarização no Brasil, nós vamos ter uma polarização na aprovação do Lula. Ela é compatível com o contexto nacional. Lula não vai ser aprovado por mais de 35%, 36%. Não vai chegar aos 40%. Se chegar, eu vou ficar muito surpreendido. Mas muito mesmo. Tá tudo compatível com o contexto da polarização. E aí eu tenho que ficar engolindo análise tosca
Análise tosca de quem não consegue fazer, interpretar uma pesquisa, isso me dá nos nervos. E igual a gente falando assim, a Lula tem dificuldade na Câmara. Qual dificuldade o Lula tem na Câmara? Ai, porque passam projetos conservadores. A Câmara, ela é progressista de esquerda ou ela é conservadora? Conservadora. Se a Câmara é conservadora, então os projetos conservadores têm que ser aprovados. Não sou eu que votei em político conservador. Quem votou em político conservador foi a maioria da população brasileira. Então a maioria da população brasileira quer pautas conservadoras sendo aprovadas. Mas a maioria da população brasileira votou no modelo econômico de esquerda ou de centro-esquerda. Então precisa ter um modelo econômico de centro-esquerda. Tanto que o Lula não perdeu nenhum embate na Câmara quando a pauta interessava mesmo, que é a pauta econômica. Então tá andando tudo certo, as tensões artificiais que são provocadas, tudo normal. Ah, mas o Lira, embate político, isso sempre vai ter. O problema é a sabotagem do Roberto Campos Neto que ele provoca no país. Porque se não fosse o Roberto Campos Neto, os resultados estariam melhores. Por quê? Porque o Lula acredita no modelo econômico baseado no avanço do consumo. Famílias consomem mais, empresários precisam produzir mais e ao produzirem mais, os empresários eles precisam contratar mais pessoas. Mais pessoas contratadas significa mais dinheiro na mão da população para consumir mais. E assim a máquina vai girando. Tocou o interfone, já volto. Voltei. Para os empresários investirem mais é preciso ter consumo. Só que a população brasileira, para consumir mais, precisa ter crédito. O crédito precisa estar barato, da mesma forma que os empresários, para investirem nos seus negócios, precisam ter crédito barato. Só que a taxa Selic alta impede a tomada de empréstimo, porque fica tudo muito caro. Então o que o Lula precisa? De redução da taxa de juros, o que o Campos Neto boicota. Então o Campos Neto sabota diretamente a política econômica de Lula. Só que toda essa pressão que tá rolando do Campos Neto, do Lula, na verdade, está acontecendo porque o Lula em 2025, vai escolher o futuro presidente do Banco Central, ou o novo presidente do Banco Central. E ao que tudo indica, vai ser o Gabriel Galípolo. Então, o Lula vai ter, finalmente, a possibilidade de implementar a sua política econômica 100%. Só que já começou uma pressão para que o Lula não escolha o Gabriel Galípolo. O Galípolo, ele pode até ser destituído lá na frente no Senado, pelo Senado pode, caso um governante de direita vença 2026, o que nós estamos vendo que não vai acontecer. Mas há essa pressão para o Lula não escolher um Galípolo e escolher o novo Roberto Campos Netozinho. Essa é a questão. E o Lula bate no Campos Neto já para mostrar, eu vou escolher o meu presidente do Bacen e vocês calem as bocas. Porque o Renan Calheiros, no Senado, fez um discurso muito bem colocado sobre a independência do Banco Central. Porque o Renan falou o seguinte, o Banco Central tem que ser independente do governo federal? Tem. Mas o Banco Central também tem que ser independente do mercado, também tem que ser independente dos interesses políticos. E não é isso que está acontecendo. Hoje, o Banco Central, ele só é independente do Lula. Mas o Banco Central, ele é dependente, é submetido aos interesses do mercado, aos interesses do Tarcísio de Freitas, então não há independência do Banco Central. Isso é algo que precisa ser revisto, e o Renan fez muito bem, porque ele está completamente certo. Não existe essa independência do Banco Central que tá todo mundo falando, porque hoje Roberto Campos, ele é um grandíssimo de um sabotador do governo Lula. E como nós estamos vendo, olha, contra tudo e contra todos, o Lula tá dando um cala-boca em geral e tá avançando para o desespero e para os prantos da oposição bolsonarista e de uma parcela mequetrefe da cobertura política. Talvez de quase toda.